Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está vendo esse vídeo aqui, trazendo mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje, se você está com a sua Bíblia, abra em Romanos 10, por favor. A palavra de Deus diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você quer saber por quê? Verso 3: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouve pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras, até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado os que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui, gente, o apóstolo Paulo está expondo a dificuldade que os judeus tiveram de enxergar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Porque lá nos primórdios ali, né, no século 6 a.C., nasceu um menino em Belém, prometido pelos profetas, por Moisés e pelo resto do povo lá hebreu, né, que viria a ser o Salvador do mundo. E essa profecia se cumpriu. E Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e agora está à destra de Deus. E isso ele reservou para mim e para a sua vida. Mas só como Paulo vai dizendo aqui, existe algumas coisas a se fazer, alguns princípios a se seguir se a gente quer de fato
entrar no reino dos céus. Ele vai orando pelos judeus pela salvação, porque os judeus lá do Oriente Médio, eles esperam o Messias até hoje, se você não sabe. E o Messias, ele já veio e um dia ele vai voltar. E aqui Jesus, ele fala ao nosso coração que quem vive debaixo da lei de Moisés, ou seja, lá do Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não quer dizer que a gente não precisa ler e nem aprender. Mas só que a vida do cristão não é regida pelas obras, boas obras que ele faz, mas pelo que Cristo já fez. Tanto que Paulo vai falar mais na carta aos Efésios, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Ou seja, crer que o sangue de Cristo é suficiente para me limpar de todos os meus pecados e me trazer uma nova vida. Agora eu te pergunto, você pensa que pastor vai salvar? Você pensa que no culto todo domingo vai salvar? Você pensa que ir numa célula vai salvar? Você pensa que ir numa conferência, um congresso, qualquer coisa assim, semelhante, vai salvar a nossa alma? Não vai. Porque Paulo está dizendo o seguinte, você pode fazer o máximo de obras boas possíveis. Se você está debaixo da lei, você não tem a graça. Agora, se você tem a graça do Senhor Jesus, é necessário que, como Paulo escreve, a gente precisa confessar. Você precisa confessar com a sua boca publicamente. Jesus é o Senhor e é o Salvador. E também você precisa crer dentro de você. Você ter essa certeza de que isso aconteceu. Jesus esteve 3 dias e meio sepultado lá, né, no túmulo que José fez. Mas ao 3º dia, oh glória. Deus, por meio do seu Espírito, ressuscitou Jesus. E ele apareceu a Maria Madalena, aos apóstolos. E aparece a todo aquele que crê. E um dia ele apareceu à minha vida. E eu criei nele. E passei a invocá-lo. Porque invocar é muito mais do que orar, gente. É muito mais do que você chegar no seu quarto, você fechar o seu olho e fazer assim. Não, é você chamar ele para perto. Você falar... É você chamar Jesus para perto da sua vida. Falar, Jesus, mora em mim, mora em minha vida, mora em minha casa. Porque Jesus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas ele habita em todo o coração. É aqui, ele mora aqui. Que confessa as suas sujeiras, porque todo homem é pecador. Tanto que ele vai falar um cadinho atrás, porque todos pecaram. Todos os seres humanos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas olha só o verso 24. Sendo justificados gratuitamente, a gente não precisa pagar nada. Pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte. O fator determinante para a pessoa ser salva não tem a ver com tanto de coisas boas que ela faz. Não tem a ver com as minhas atitudes eclesiásticas. Tem a ver com me arrepender dos meus maus caminhos. Falar, Jesus, viver com o Senhor é difícil. Porque ele falou que teria aflições. Mas viver sem o Senhor é impossível. Porque, meu amigo, ou você mata o seu pecado, ou o pecado mata você. Nós não vemos Deus, mas Deus sempre nos vê. E Ele vê tudo que a gente faz. E vê os nossos pensamentos, sentimentos. E aqui Paulo está dizendo o método para se achegar a Deus. Porque na antiga lei, na antiga aliança, você pode ver lá, né, de Gênesis até Malaquias, que a única forma de você ser salvo era cumprir toda a lei, né, que os hebreus eles tinham, aquelas tábuas que Deus entregou a Moisés. Só que Jesus vem, peraí, a lei diz isso, mas eu digo uma nova coisa, sabe? Ele vai falando um novo mandamento, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua força, entendimento, e amarás o seu próximo como a si mesmo. E quando fala amar a Deus, significa abandonar tudo que o ofende. E amar o próximo significa deixar de lado as minhas ideias, minhas definições, e viver o que Jesus manda. Porque aqui vai falando que a confusão, ou seja, as tribulações, é como se fosse uma semente que o diabo lança na mente da pessoa. E a pessoa que não ama Jesus, ela anda perturbada, e às vezes você pode ser uma pessoa que está aflita, que está triste. Mas agora se você chega perto de Jesus, invoca Ele, é igual você chamar alguém que está lá longe, ô meu amigo, Jesus, Ele quer ser o seu amigo. Só que você precisa ser amigo dele. Você precisa renunciar a tudo aquilo que de fato envenena o seu relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele nunca quis que a gente saísse do paraíso. E tem até a música que fala assim, né, da letra, né? O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tem, em troca do amor, eu falharia.
Por quê? Porque o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Então, a graça, meu amigo, é de graça. Jesus, existe um lugar na mesa para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido telespectador, né? Seja você está vendo em casa, no trabalho, em qualquer lugar, mas escute com atenção que o Espírito Santo fala no seu coração. Porque aqui, Deus havia escolhido somente o povo hebreu, o povo lá do Oriente Médio. O resto dos não-judeus é tudo por buraco. Agora Jesus chega e fala, não, peraí, eu amo os judeus, mas eu também dou a oportunidade dos não-judeus, que nós somos brasileiros, e brasileiro é não-judeu, né? Terem a oportunidade, a honra, ser chamado filho de Deus. Você imagina aí, você do outro lado da terra, ser chamado de filho de Deus. Você acha que existe coisa melhor do que isso? Claro que não. Ser filho de Deus significa ser justificado, ser agraciado com o amor dele, com a companhia dele, com as bênçãos que ele traz, sim, mas muito mais do que a bênção, é ter o abençoador. Que é quando Deus vai falar com Abraão a promessa que ele fala, ó, far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, você será uma bênção. A gente só busca as bênçãos de Deus. E cadê a gente abençoar o outro? Porque Paulo vai falando, os judeus, tanto naquela época quando ele escreveu, né? Lá quando ele estava indo para Roma, como até os dias de hoje. Os judeus pensam que a lei salva. Não. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Jesus cumpriu a lei. Por isso que ele fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E depois ele vai para outra parte falando de Isaías. Porque Isaías vai falando, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação. Você tem 3 opções aqui. Você pode ouvir essa mensagem e viver sua vida como se isso aqui fosse só um vídeo. Você pode ouvir isso aqui, guardar e não praticar, ou praticar, que é a melhor parte. Marta e Maria, Marta, ela focava nas coisas terrenas, coisas banais, quando na verdade Maria sentou perto de Jesus, deixa eu ouvir a palavra que deixa eu ouvir, meu amigo. Aí Marta, manda Maria me ajudar. Aí Jesus, espera lá, você está cansada, está fadigado. Às vezes você está muito cansado. Por que você não para um cadinho para escutar e desfrutar da melhor parte dessa vida? Porque eu costumo dizer, pode tirar tudo de mim, pode tirar riquezas, casa, família, só não tira a Bíblia de mim não, porque a Bíblia é o maior tesouro do cristão. E o convite que não é para uma religião, para você se formar dentro da igreja, ficar lá como se fosse prisioneiro. Não, a igreja é o povo de Deus. Lá se chama congregação, que é maravilhoso ir para lá. Mas agora, antes de você congregar com os irmãos, Deus traz comunhão com ele, com o Filho e com o Espírito Santo. E aqui Paulo ele vai expondo que a pessoa primeiro ouve a mensagem, depois ela crê, né? E depois ela invoca o nome do Senhor. Eu estou pregando, você está ouvindo. Agora a pergunta é, você crê no que você está ouvindo? Você crê naquilo que você está escutando? Ou é apenas um mero vídeo para você? Quem está falando é o Espírito Santo. Invoque o nome do Senhor como se fosse o último dia da sua vida, que talvez possa ser. A nossa vida, como o Tiago vai falar, é um vapor que aparece e depois se desvanece. E a gente faz tantos planos para amanhã, para mês que vem, para ano que vem. Meu amigo, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, depois de amanhã. Só Deus sabe. Então hoje, o dia se chama hoje, 13 de julho de 2024. Né? Que assim como Deus sempre estendeu a mão para Israel, um povo rebelde, com idolatria, rapaz, Baal leva para o inferno. Jesus leva para o céu, para a eternidade. Na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Baal pode ser um telefone, pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa que você pensa que é mais importante, que é mais valioso que isso daqui. Porque o céu e a terra, como Jesus falou no Evangelho de Mateus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Onde passou? Ou seja, essa palavra que é ilimitada, é perfeita. Essa palavra que é a palavra que os nossos pais ouviam, avós, bisavós, sabe, evitar tanta geração. E hoje a gente ouve e tem esse privilégio de aprender. Que olha só, Paulo está nos denominando insensato, sabe por causa de quê? Porque a pessoa sem Deus é louca. A pessoa sem Deus é fraca. A pessoa sem Deus é morta. Mas a pessoa com Deus tem vida, tem graça, tem força. Tem a melhor das companhias. Rapaz, às vezes você está se sentindo sozinho.
Jesus é o melhor companheiro que alguém pode ter. Porque a gente, sem Jesus, a gente é sozinho. Jesus é o melhor amigo que alguém pode ter. Porque quando os discípulos estavam lá no barco, né? A passagem também de Mateus, Jesus estava lá na popa dormindo. Mas não é que ele estava ignorando a tempestade. É porque ele tinha a chave que acalmava o mar. A fé em Deus. E aí os discípulos, eles estavam lá, a água começou a entrar no barco, né? E aí eles falam, Senhor, o Senhor não se importa de nos ajudar, não. O Senhor não se importa com a gente, o Senhor quer, a gente vai acabar morrendo. E aí foi lá e tal, Jesus levanta e fala, mar, aquieta-te. Porque eles invocaram, eles chamaram Jesus, nos ajuda, nos socorre. Então, amigos, e não busque somente a Deus nos momentos difíceis. Porque buscar a Deus para Ele te ajudar e depois você está numa bonança e você se esquecer dele, Ele não vai fazer. Sabe, Jonas, quando ele estava dentro de um barco, indo para o lado oposto que Deus havia ordenado ele. Deus mandou, vai lá para a Síria pregar em Nínive. Ele foi lá para falar para o espanhol, para a Síria, para Tarsis. E foi lá e veio uma grande tempestade. O barco fez Jonas dormir. O peixe fez Jonas orar. Então, às vezes você está se encontrando nessa situação, né? Você se vê diante de um grande peixe na sua vida. Mas isso é Deus permitindo para você buscar mais. E depois Jonas pregou. E foram milhares de almas salvas. Então eu prego isso para você que está aí me vendo. Que Jesus venha a ser a pessoa mais importante na sua vida. Que ele venha a ser a sua maior prioridade, o seu maior prazer. Porque Davi vai escrever certa vez no Salmo 37, deleita-te. Sabe o que é se deleitar? É ter como maior prazer a felicidade. Aquilo. Deleita-te no Senhor e Ele também concederá o que deseja o seu coração. Ele vai falando, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, deixa o Espírito Santo pilotar a tua alma. Que a palavra de Deus seja o motorista do nosso coração, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Não quer dizer que Deus vai fazer tudo o que a gente quer, mas uma coisa é certa. Ele nos traz tudo que nós necessitamos para viver aqui nessa terra, aqui nesse planeta. Uma vida boa, agradável, uma vida de crescimento, de amadurecimento. É igual uma planta, sabe? A gente vai regando, a hora vai crescendo, vai tendo folha, caule, fruto, uma bela árvore. Igual que tem ali na esquina. Mas olha, Jesus nos chama para a gente estar unido ao propósito que Ele tem em nós. Deus fez cada ser humano, cada pessoa com um propósito. E Deus me dá esse privilégio de pregar isso aqui hoje para você. Sabe? Não perca tempo. O tempo está acabando. O evangelho é a única forma de salvação. Porque ali, Isaías ele vai dizendo, ninguém ouviu, não. Ouviram. Mas só que não aceitam. Então, que você venha aceitar essa palavra no seu coração. Porque Jesus, como ele disse, é um verso que é bastante conhecido, mas que a gente muitas vezes não raciocina. Que ele é o caminho. Quando fala caminho, fala padrão, fala decisão. Ele é o caminho, que é a verdade e é também a vida, life. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai estar lá diante de Deus e ser justificado, a não ser se estiver o meu coração unido ao coração de Jesus. Jesus era manso e humilde. Será que a gente tem andado com mansidão e humildade todos os dias, reconhecer assim, Deus, não consigo viver sem o Senhor. Não vou em lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Não entro em nenhum relacionamento se o Senhor não entrar primeiro. E também não saio de nenhum relacionamento se o Senhor não me mandar sair. Não faço tal coisa se o Senhor não permitir. É igual um pai e um filho. Provérbios vai dizer, não rejeites a correção do Senhor, nem te nós da sua repreensão. O Senhor corrige a quem ama. Então, que você venha aceitar a correção de Deus na sua vida. Porque, como o provérbio vai dizer também, a vara e a repreensão dão sabedoria. Se você deseja adquirir sabedoria, meu amigo, livro nenhum nessa terra vai te trazer. A não ser o livro dos livros, praticado e exercido, ao pé da letra. Porque todo aquele que invoca o nome de Deus, todo aquele que chama Jesus para perto, não é desamparado, não é confundido, não é desiludido, né? Porque a vida lá fora, meu amigo, do mundo, o podrão é só ilusão. Você acha, vou beber, vou fumar, vou xingar, vou viver minha vida, os prazeres mundanos, meu amigo. É lago de fogo e enxofre para quem está na porta larga. Larga é a porta, espaçoso caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas agora, apertado, é imprensa mesmo. A porta estreita,
que conduz à vida. Aí você pode pensar, calma aí, Deus quer me prejudicar? Nada disso. Porque a uva, não sei se você sabe, ela precisa ser muito espremida mesmo. E ela dá o suco dela. Agora, se ela não for espremida, não tem utilidade. Da mesma forma, quem é filho, quem é filha de Deus, meu amigo, tem a imprensa quando você achar assim, tô morrendo, quando não tá morrendo. Você está crescendo, está amadurecendo. Você está sendo, né, lapidado por Deus no seu caráter e ser a melhor versão que Deus tem para sua vida. Eu não vou falar aqui que você vai ter carro ou casa, mas eu vou dizer uma coisa. Quem anda com Jesus Cristo, meu irmão, não está sozinho. Quem está fechadão com Jesus, meu amigo, vive a vida top, uma vida belíssima, com o autor da vida. Porque ele é autor e consumador da fé. E aqui ele cita Moisés e Isaías. Isaías sempre foi profetizando a respeito do Messias, que é Jesus. Porque o Messias não vai vir, ele já veio. E vai retornar para buscar aqueles que o amam e que o adoram em espírito e em verdade. Então, que você saiba, meu caro telespectador, que a palavra de Deus ela se cumpre todo dia. E Paulo escreveu aqui para o máximo de pessoas lerem e aceitarem isso aqui de todo o coração. Essa palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Você mora no planeta Terra, você é um ser humano, você é pecador. Mas Jesus ama você, do jeito que você é. Mas só que ele continua a abominar o pecado, sabe? O que é o pecado? É igual, por exemplo, chegar uma criança, quebrou a janela. O pai vai fazer o quê? Vai dar uma coça. E da mesma forma, Jesus traz repreensão, mas é por amor. Falando, muda de atitude. Dá a meia volta, dá o contorno nessa estrada e anda na estrada da vida. Porque a palavra fala que quem ama a sabedoria, ela vai honrar. A sabedoria é o próprio Jesus. Então, é que não venhamos a ser, como Paulo vai falando de Israel, o povo rebelde e contradizendo. O que é rebeldia? Você se opor à verdade, se opor àquilo que o seu pai e sua mãe estão falando. Então, se Deus é seu pai, não se opõe a ele. E contradizente é aquele bater boca. Ah, não, mas eu tenho razão, eu estou certo, eu estou errado. Não. Ei, não devia ser novidade. Mas Deus nunca erra. Ele não errou quando me fez, quando te fez. Ele não errou quando mandou Jesus naquela cruz. Jesus é um modelo do que acertar o alvo. Isso é obedecer, acertar o alvo que Deus tem para nós. Então que você venha acertar o alvo que Deus tem para a sua vida. O alvo estabelecido antes da fundação do mundo. Para você viver o extraordinário, sobrenatural, a presença de Deus. Mas para isso você precisa renunciar à sua vontade. Crer que o evangelho é a verdade, né? E como Jesus disse, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, né? Se essa mensagem tocou no seu coração, deixe seu likezão, por gentileza, tá? Se inscreve aí no canal aí, entendeu? Não paga nada, é só você clicar aí no negócio aí que vai estar aí no YouTube, inscreva-se, ativa o sininho, porque eu vou estar sempre postando aqui alguns, né, uns videozinhos, né, no canal, que você venha comentar aí o que você achou, né, que você venha a também a compartilhar para o máximo de pessoas, manda papai, mãe, papagaio, periquito, todo mundo, entendeu? E manda também aqui, me segue também no meu Instagram aqui, né? Que eu também posto conteúdo bíblico lá, né? Foco, força, fé, né? Na graça de Deus. E que Deus venha abençoar grandemente você, a sua vida, a sua família, tá bom? Que você nunca se esqueça que Jesus, ele tem um propósito na sua vida. E que a religião verdadeira não é a batista presbiteriana, católica, a religião verdadeira é amar a Deus acima de todas as coisas, morrer para esse mundo e viver como Jesus viveu, em obediência ao Pai, né? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!